Watergate, Ari, ó. Jornalista do caso Watergate, ou Watergate, lança livro com revelações bombásticas. Biden considera Netanyahu um filho do poste, um FDP. Sim. E Trump enviou, vejam só, kit Covid para a Rússia de Putin quando faltava o produto dos Estados Unidos. Socorro! A amizade entre os dois parece antiga, né? Pois é, esse livro, só para lembrar, muita gente, se alguém não lembra ou não sabe do caso Watergate, né, Ariel Watergate, doesn't matter, que levou à renúncia do presidente americano Nixon, Richard Nixon. O jornalista, o Bob Woodward, ele já escreveu vários livros. Esse é o mais recente que a gente está vendo aí, a capa, o War, que seria Guerra em português, mas ainda não foi anunciado o título em português. E ele escreveu, vamos começar aqui, o livro será lançado no próximo dia 15 de outubro, mas alguns trechos já foram divulgados. Então a gente começa pelo que ele falou do Donald Trump. Ele disse, olha, o então presidente Donald Trump enviou máquinas, equipamentos, aparelhos de teste de Covid-19 para uso pessoal do presidente da Rússia, Vladimir Putin, no início da crise da Covid-19, numa época, num momento em que esses produtos, esses aparelhos, equipamentos estavam em falta, não havia suficiente para a população americana, mas o Trump separou uma parte e enviou para o amigo, para o uso pessoal do presidente Vladimir Putin. Na conversa, o Putin teria dito, olha, não conta para ninguém, porque vão ficar bravos com você. E o Trump respondeu, não tem problema, não me importa, tudo bem. Mas aí o Putin foi incisivo, segundo o jornalista. O Putin disse, não, eu não quero que você conte porque as pessoas ficaram bravas com você, não comigo. Elas não estão nem aí para mim. Ele também escreveu que o Trump foi o presidente mais imprudente e impulsivo da história americana e que um amigo do presidente Trump, o senador pelo estado da Carolina do Sul, Lindsey Graham, disse que quando vão à casa do Trump na Flórida, a casa de Mar-a-Lago, é um pouco como ir para a Coreia do Norte, porque quando o Trump entra na sala, todos têm que se levantar e aplaudir o ex-presidente. Isso está tudo lá no livro, Amadeu. Sobre o atual presidente Joe Biden, ele disse que durante as negociações com o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, para que ele aceitasse um cessar-fogo com Hamas, o Biden disse, olha, aquele é um FDP, um cara mal pra cá, mentiroso. E que o Biden também ficou irritado porque notou que ele não tinha nenhuma estratégia quando invadiu Gaza. Sobre a agressão russa na Ucrânia, que começou com a invasão da Crimeia, a anexação da Crimeia em 2014, ele disse que o Biden disse que o Obama nunca levou o presidente Putin a sério. Por isso que ele fez o que quis, por isso que levou a essa guerra hoje na Ucrânia. Ele disse que o Obama, na verdade, não deu licença para o Putin continuar. Aí chamou o Putin de maldito, que o presidente russo é a síntese do mal. Disse que houve, sim, foi o momento mais dramático da guerra Rússia e Ucrânia, porque houve uma real possibilidade do presidente russo Vladimir Putin usar arma nuclear na Ucrânia. Esse momento foi bastante dramático e que foi difícil para o governo americano convencer o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de que a Rússia ia, de verdade, sem dúvidas, invadir a Ucrânia. O Zelensky não quis acreditar. Houve uma conferência em Munique, poucos dias antes da invasão, a vice-presidente Kamala Harris se encontrou com o Zelensky e disse, olha, Zelensky, é bom você começar a planejar, a montar um plano de sucessão, caso você seja assassinado ou você seja capturado. E quando a Kamala Harris deu tchau para o Zelensky, ela achou que nunca mais fosse ver o presidente ucraniano. Amadeu. Professor, os pratos foram servidos aí pela Socorro no livro do Bob Woodward. O que o senhor quer destacar aí? É a mediocridade das lideranças mundiais, né? Tanto dos Estados Unidos como da Rússia. A Ucrânia é um país recente agora e boa parte da sua história dos últimos séculos era vinculada à Rússia, ao Império Russo ou à União Soviética, né? Mas o Putin é uma figura patética, até dentro da história russa, que teve muitos ditadores, ou da época do czarismo, na época da monarquia, né?
Assim como o Trump é o pior presidente da história norte-americana, é verdade, o mais irresponsável, que tentou inclusive um golpe de Estado, né? É tudo muito triste, mas é o que nós temos. Isso explica, em parte, a dificuldade dessas superpotências, usando uma expressão do passado, da época da Guerra Fria, de resolver questões de conflitos localizados, como, entre outros, o conflito do Oriente Médio. Tanto o Biden como o Putin não conseguem ser interlocutores que impõem e discutem com as partes envolvidas a possibilidade, por exemplo, de um cessar-fogo, porque são pessoas menores, né? Então a situação continua essa tragédia. E vamos esperar agora como é que o povo americano vai reagir isso no mês de novembro, né? Nas próximas eleições, né? Aí quando você vai a Mar-a-Lago, você presencia esses aplausos ao Trump? E eu até comentei com ele, eu disse, presidente, lá no estúdio do programa agora, quando o Amadeu entra, a gente também é obrigado a aplaudi-lo. É uma solicitação aqui da nossa gestora de redes sociais para gerar vídeos para as redes sociais. Agora eu tenho uma pergunta para Socorro. Faça ligeirinho, por favor. Quando Bob Woodward, ele revelou o caso Watergate, ele tinha uma fonte muito boa, que foi apelidada de Garganta Profunda. Opa, lá vem. Foi revelado muito a posteriori quem era o Garganta Profunda. Agora, quem é o Garganta Profunda dele?